Olá, meu nome é Lorence Alves, eu sou historiadora, gastrônoma e doutora em alimentação, nutrição e saúde. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é cultura e como a cultura se relaciona com a gastronomia e a alimentação ao longo da história. Cultura é tudo aquilo que o homem transforma. E como o ser humano é um ser social, conjunto de transformações em sociedade, das transformações que os seres humanos vão fazendo e vão passando oralmente, que formam a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente entende o mundo, vive o mundo, conjunto de costumes, hábitos, crenças, valores, formas de comer, língua, tudo isso compõe a nossa cultura. Isso é um sistema simbólico que é passado de geração para geração. Por isso ele não é uma coisa estática, vai mudando ao longo do tempo. A gente vai ver ao longo da nossa fala que, caminhando pelos diferentes momentos da história, a gente tem transformações em relação à gastronomia. Além disso, essa cultura também muda de um lugar para o outro. Então é importante a gente entender como é que isso funciona. E quando as culturas se encontram, aí a gente tem mais uma mudança, que é justamente o intercâmbio cultural entre uma localidade, um tempo, entre uma cultura e outra. Quando a gente olha para a pré-história, a gente já tem manifestações culturais ligadas à gastronomia e à alimentação muito fortes. Desde a alimentação de frutas e alimentos crus, o frugivorismo, o crugivorismo, que existia desde o momento da pré-história, mas que hoje a gente ainda encontra por meio de dietas como raw food, que é a comida crua, que é um modo de alimentação que remete a esse período da pré-história. Durante a pré-história, a gente também teve um grande momento que foi a descoberta do fogo. Não no sentido de, o fogo existe, mas no sentido da dominação técnica de como produzir o fogo no momento que os seres humanos precisavam, principalmente para o cozimento. Isso fez com que os alimentos ficassem com uma biodisponibilidade maior, né? E aí, até hoje, esse fogo direto no alimento é muito importante. Todo mundo gosta de bom churrasco, né? Então, o que a gente precisa entender é que movimentos que acontecem desde a pré-história são fundamentais para a construção da cultura gastronômica ao longo do tempo. Outro ponto importante ainda da pré-história é a gente entender o movimento da Revolução Agrícola, que é quando os seres humanos entendem como a natureza funciona e passam a domesticar essa natureza, controlando a produção, decidindo o que plantar, quando plantar e onde plantar. A antiguidade ela é muito importante porque as grandes sociedades se formam nesse momento. E a gente também vai ter heranças gastronômicas desse período. A principal delas talvez seja o pão. Existe pão em quase todas as sociedades da antiguidade, feitos a partir de diferentes cereais ou tubérculos. Na América, a gente vai ter o milho como grande símbolo da produção, a base da alimentação. Obviamente, a gente tem os pães de milho. Na África, a gente vai ter o sorgo, o milheto, a cevada, que vão ser muito importantes. Inclusive, a cerveja já era produzida no Egito Antigo. Não essa cerveja como a gente consome hoje, filtrada, gelada, líquida. A cerveja no Egito era uma espécie de papa, mas era uma base tipo o nosso pão que alimentava a maior parte da população. A gente vai ter no Sudeste Asiático o arroz como sendo algo muito importante, no Oriente o trigo sarraceno e na Europa o trigo, que é da onde vai vir a tradição do pão como a gente consome hoje, seja o pãozinho francês, o pão de forma e até mesmo o pão que utiliza o trigo integral. O pão ele é uma das grandes invenções da antiguidade, que é uma massa fermentada a partir de algum grão, né? A gente vai ter também, durante esse período da antiguidade, o sal como sendo algo muito importante. Ele tinha um poder de conservação. É importante frisar que, nesse momento, não existia geladeira, né? Então, o sal ele era tão importante que ele era utilizado como pagamento. A palavra salário vem desse momento. Caminhando mais para frente, a gente vai ter na Idade Média
a volta à terra, a terra como sendo algo muito importante. A agricultura que foi descoberta na pré-história, na Idade Média, ela vai ganhar força. A terra era o bem mais valioso. Isso vai ser muito importante em diferentes localidades, onde aquilo que se plantava desde esse período do feudalismo, como na França, ainda é valorizado até hoje. Tem determinadas formas de criar um frango, como o frango de Brécia, ou a forma de se produzir champanhe a partir de uma uva específica na cidade de Champagne, que leva uma denominação de origem controlada, que existe desde esse período da Idade Média. Então, esse período é muito importante para a gente entender essa conexão com a terra e como isso gera uma série de alimentos que são importantes para a gastronomia até hoje. No finalzinho da Idade Média, a Europa começa a se comunicar com o Oriente. E aí chega uma série de produtos que são importantes até hoje. O café, o açúcar, que vem dos árabes, que vão vir a partir das grandes navegações, já na Idade Moderna, para as Américas. As grandes navegações são o ponto talvez mais importante de globalização alimentar, que são quando os saberes da Europa vêm para as Américas e os sabores da América vão para a Europa. O milho, a batata, todos eles vão para a Europa, mas são americanos. A gente conhece a batata como inglesa, mas essa batata ela é andina, ela é do continente americano. E ela era vista como venenosa na Inglaterra, mas vai ser depois incorporada no momento de crise na alimentação. Com a modernidade, a gente vai ter também cada vez mais o crescimento desse intercâmbio cultural. Na era contemporânea, a gente tem o estilo de vida norte-americano entrando com tudo na nossa alimentação. Seja a comida do fast food, seja essa comida mais pasteurizada, isso entra com força. O que eu quero que vocês entendam é que a alimentação se transforma ao longo do tempo e está sempre em comunicação com a gente, desde a pré-história até a contemporaneidade.